Olá, a aula de hoje a gente vai ver as vias de administração de medicamento. Na aula passada, a gente tinha visto os cuidados ao administrar uma medicação. Hoje, vamos ver as vias que são utilizadas para administrar essas medicações. Então, existem três tipos de via: a via enteral, a via parenteral, a indireta, e a via parenteral, a direta. Qual a diferença das três? A via enteral é qualquer medicamento que passa pelo sistema digestivo. Então, lá em anatomia, vocês aprenderam que o sistema digestivo é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Qualquer medicação que for administrada em qualquer região dessa, a gente diz que é por via enteral. E quais são elas? A via oral, que é aquela que você deglute o medicamento, então você vai engolir o medicamento, então você coloca ela na boca, vai para o estômago, vai para o intestino, então é por isso que ela é enteral. A bucal, que é aquela que você só coloca na boca, por exemplo, tá com um spray, um enxaguante bucal, então é bucal. Oral é aquela que você deglute, bucal é aquela que você fica na boca. Sublingual, que bota debaixo da língua, então tá botando na boca, é via enteral. Gástrica, que é administrada diretamente no estômago, a gente vai ver como é, e a retal. Então, todas elas são vias enteral. Via parenteral, né, tanto faz ser a indireta como a direta, são vias que não passam pelo sistema digestivo. Então, nenhuma vai passar pelo sistema digestivo. Só que a gente tem dois tipos. Nós temos a indireta e nós temos a direta. A indireta é de uso externo e não há necessidade de injeções para vocês aplicar. Já a via parenteral direta, ela é de uso interno. Então, você vai penetrar no corpo da pessoa, né? E por isso que precisa de uma seringa e de uma agulha no mínimo. Quais são as vias parenterais indiretas, que é de uso externo? A cutânea, que ela coloca na pele, ocular, que coloca no olho, auricular, que coloca no ouvido, nasal, coloca no nariz e vaginal, que coloca na vagina. A via parenteral direta, que é de uso interno, é aquela que utiliza agulhas, né? É a intradérmica, que a gente conhece por ID, então ID é intradérmica, subcutânea SC, intramuscular IM, endovenosa ou intravenosa, que é o dentro da veia. Pode ser falado das duas formas, tá? Então, essas são as vias de administração de medicamento. Vamos falar de cada uma delas. Então, a via enteral, como eu já tinha dito, é aquela que passa pelo sistema digestivo. É oral, bucal, sublingual, gástrica e retal. A via oral, a administração você coloca na boca e deglute, ou seja, engole. Normalmente, se ela é na forma sólida, utiliza o auxílio de líquidos, né? Ela vai chegar ao trato gastrointestinal, né, que é o sistema digestivo, que é estômago, intestino delgado, intestino grosso. Então, ela passa praticamente por todo o nosso sistema digestivo. Quais são as vantagens da via oral? Lembrando, a via oral, a gente fala de VO, viu? Aqui, cadê? Não coloquei aqui. Então, a sigla, não coloquei, mas a sigla é VO. Então, VO é o Vzinho, né? VO é via oral. Quais são as vantagens dessa via? Ela é segura, porque se você administra ela, como ela demora um tempo para poder chegar dentro do sangue, tem como você reverter a medicação, tá? Ela é prática, porque qualquer pessoa sabe até mesmo se automedicar. Autoadministração, né? Você pode você mesmo fazer. Ela normalmente tem um custo baixo, tem menor possibilidade de intoxicação, porque como demora um pouco para chegar no sangue, né? Que é a fase de absorção, então demora mais tempo. Então, por exemplo, uma pessoa tomou uma medicação e se intoxicou, ainda dá tempo de você tentar retirar essa medicação, que é outra vantagem, remover a medicação em caso de intoxicação. Ela é indolor e também de fácil aceitação pelos pacientes. Qual é a desvantagem? A absorção dela é variável. Lembra que eu falei para vocês no conteúdo de base da farmacologia sobre o efeito de primeira passagem? É isso que acontece com a via oral. Muitas vezes, quando você toma uma medicação, antes dela surtir o efeito,
ela passa pelo fígado e o fígado metaboliza ela, ou seja, transforma ela e ela perde o seu potencial, né? E aí, com isso, nem sempre você vai conseguir o efeito desejado, porque ela tem esse efeito de primeira passagem. Então, é uma desvantagem. A ação dela é demorada e lenta, então, você, quando toma a medicação, você vai ter que fazer a digestão dessa medicação, vai ter que entrar no sangue, passa no fígado, aí é que vai ser distribuído para as células para poder surtir o efeito. Então, dependendo da medicação, né, vai demorar muito para ter o efeito, em comparação às outras medicações. Elas podem também interagir com alguns alimentos, então tem algumas medicações que tem que tomar cuidado ao tomar, por exemplo, sulfato ferroso, que é uma medicação que você utiliza para anemia. Você jamais pode misturar ela com leite, porque o cálcio do leite, ele corta o efeito do ferro, então é como se você não estivesse tomando nada. Então acontece isso. Passa por um metabolismo de primeira viagem, né? Que é esse efeito de primeira passagem, como eu já tinha dito. Muitas vezes a medicação passa pelo fígado e perde seu efeito. E tem interação gástrica, ou seja, pode interagir com comidas, pode interagir com outros alimentos, até com o suco gástrico do estômago, e muitas vezes nem sempre ela vai surtir um efeito. Então, essas são as desvantagens da via oral. A via bucal, ela é utilizada para medicamentos, né, com efeitos locais, que você quer o efeito na própria boca, tá? Você não vai deglutir. Então, bucal, você não deglute, só a oral que você vai deglutir, né? Os fármacos estão associados a algum composto que tenha maior aderência à questão da saliva, né? Porque tem a questão da saliva que pode diluir ainda mais. E como é que pode ser utilizado, né? Os métodos de administração. Você pode fazer a fricção, que é esfregar, instilação, que é pingar, irrigação, né? Que é borrifar, como está aqui, aerosol e bochechos, né? Então, por exemplo, uma afta. Então, existe uma medicaçãozinha que você coloca que adormece, né? Um sprayzinho que você coloca que adormece. Então, a administração não é oral. Por quê? Porque você não deglutiu, não engoliu. Você só colocou lá em cima da afta. Então, a administração é via bucal. A via sublingual é uma via que você coloca a medicação debaixo da língua, tá? Ela utiliza. E aí o que é que acontece? O efeito dessa medicação ela é mais rápida, porque debaixo da língua, se você olhar aqui, ó, tem até na imagem, tem vários vasos sanguíneos. E como eu já tinha dito para vocês, a medicação ela só vai surtir o efeito quando cai dentro do sangue, porque o sangue é que vai levar para dentro das células. Então, aqui, colocando aqui debaixo da língua, a medicação vai ser dissolvida e vai cair diretamente dentro do sangue. Então, a absorção é um pouco mais rápida, tá certo? Existem alguns cuidados que devem ser tomados ao utilizar essa via sublingual, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, não coloquei. Mas, por exemplo, depois que você coloca a medicação aqui, o paciente ele tem que ficar evitando ficar engolindo a saliva. Você tem que avisar isso para ele, justamente para não ficar engolindo a medicação. A medicação ela tem que se dissolver sozinha debaixo da língua, tá? As vantagens dessa via, ela não sofre efeito de primeira passagem, porque ela não passa pelo fígado, porque ela vai diretamente para dentro do sangue. Ela é rápida, de 4 a 6 minutos você já começa a ter os efeitos. E evita a inativação pelo suco gástrico, como ela não vai para o estômago, cai diretamente no sangue, então não sofre aquelas alterações. A desvantagem, gente, é porque tem poucos medicamentos que são preparados para essa via. Eu já tinha até falado para vocês essa questão na aula anterior, que eu não posso pegar uma medicação que foi feita para uma via e fazer em outra, né? Apesar que muita gente utiliza medicamentos via orais e coloca debaixo da língua, tá errado. É muito comum você ver, por exemplo, colocando captopril, que é uma medicação que baixa a pressão, aí quando a pessoa tá com a pressão bem alta, aí eles pegam o captopril e botam debaixo da língua. Tá erradíssimo, gente. Inclusive, os médicos fazendo isso tá errado, tá? Por quê? Porque aquela medicação, ela foi feita para ser utilizada por via oral. Foi uma medicação que foi feita para. Ela já foi preparada de tal forma que ela tem que passar pelo estômago, pelo intestino, pelo fígado, tá? Se você coloca ela diretamente debaixo da língua, ela vai cair toda ela dentro do sangue.
Então, a dosagem vai ser completamente diferente, podendo causar até danos ao paciente. Então, não é indicado, você só pode utilizar a medicação via sublingual se ela foi criada para ser sublingual. Normalmente, tem uma medicação chamada nitroglicerina, que é quando a pessoa está infartando, a gente coloca debaixo da língua, porque ela é feita para colocar debaixo da língua, tá? A via gástrica é quando o paciente ele está impossibilitado de deglutir. Então, você utiliza a via gástrica, né? Ela pode ser introduzida por sonda nasogástrica, que você coloca a sonda pelo nariz ou pela boca até chegar aqui no estômago, como vocês estão vendo aqui. Então, quando a pessoa não consegue deglutir, né, tá com algum problema, aí você coloca a sonda que vai do nariz até chegar aqui no estômago, né? Ou pela boca. Normalmente a gente coloca no nariz e ela chega aqui no estômago. E aí você fica administrando as medicações aqui pela essa sonda, tá? Pode ser nasoenteral, que em vez de chegar aqui no estômago, ela chega até aqui o intestino. Aí a gente chama de nasoenteral. Quando é nasogástrica, é do nariz até o estômago. Nasoenteral é do nariz até o intestino, tá? Ou através de uma gastrostomia, que é quando você faz um orifício no abdômen do paciente, não é a gente, é o médico, e a medicação coloca uma sonda aqui, pode ser diretamente no estômago, quando é mais aqui em cima. Essa sonda ela está diretamente ligada ao estômago, aqui embaixo é o intestino, e você faz por esses catéteres que ficam pro lado de fora, tá? O importante ao fazer uma medicação nessas vias, tem que dissolver a medicação antes de administrar, dissolver em água destilada, que é uma água estéril. Tem que testar a permeabilidade da sonda, saber se a sonda realmente está no local correto. Quando vocês forem ver a questão das sondas, vocês vão ver como é feito esses testes. E importante, sempre que você for fazer uma administração de medicamento por sonda, depois você tem que lavar essa sonda. Por quê? Às vezes a medicação é uma quantidade muito pouca. Aí você administra, a medicação fica bem aqui, ó, que não chega até o estômago. Então, por isso, toda vez que você faz uma medicação por via gástrica, você tem que pegar 20 ml de água numa seringa e aplica como se fosse lavando a sonda. Essa parte de sondas vocês vão ver mais no conteúdo específico, tá bom? Outra via é a via retal. Essa via é quando você introduz o medicamento no reto, né? Esse medicamento ele pode vir em formas de supositórios, que normalmente são esses, ou clíster, que é uma quantidade maior, tá? Normalmente é utilizado para aliviar a distensão abdominal, quando tem flatulência, quando está com constipação, ou está para fazer exames e cirurgias, né? Então, você coloca no reto, e aí o paciente tem que ficar na posição até... muitas vezes, por ser uma via muito desconfortável, a gente só utiliza mesmo para fazer lavagens e tal. A via retal, a vantagem, a absorção ela é rápida, porque a via retal, no reto, ela é extremamente vascularizada, então a medicação cai diretamente na corrente sanguínea. A ação é sistêmica, né? Como eu já falei para você, o que é uma ação sistêmica? Vai agir no corpo inteiro. Então, se eu estou com dor de cabeça e eu colocar uma medicação por via retal, vai resolver a dor de cabeça. A opção considerada não invasiva, quando não puder administrar por via oral. Por exemplo, uma pessoa não pode tomar medicação por via oral. A medicação não pode ser tomada por via oral, e aí não quer passar uma sonda, porque é invasiva, então você pode administrar por via retal. Qual as desvantagens? É um desconforto na hora da aplicação, né? O paciente fica muito constrangido. A aplicação com frequência pode causar dependência, então ele tem que tomar muito cuidado, principalmente com supositórios, para estimular a defecação. A gente tem que melhorar a alimentação do paciente para que ele tenha um trânsito intestinal normal, né? Porque se ficar utilizando supositórios com constância, ele pode ficar dependente de só fazer cocô com supositório. E a irritação da mucosa e tolerância ao uso da medicação. Muitas vezes
A mucosa do reto também fica irritada, porque você fica utilizando constantemente. Aqui são as vias de administração parenteral indireta, que é aquelas de uso externo. Lembrando, parenteral não passa pelo sistema digestivo, tá certo? Aí temos a indireta, que é aquela que é de uso externo. A via cutânea é na pele, ocular no olho, auricular no ouvido, nasal no nariz e vaginal na vagina. A via cutânea é quando você aplica medicamentos na pele, né? Com o objetivo da ação normalmente é local. Mas lembrando, como a pele, ela debaixo dela tem vaso sanguíneo, alguma coisinha cai na corrente sanguínea, né? Então vai ter ação sistêmica. Não toda a medicação, mas alguma medicação cai no sangue e vai ter ação sistêmica. Mas normalmente a ação dela é local, né? Atentar para a limpeza no local da aplicação. Toda vez que você for fazer uma aplicação do medicamento na pele, né, na via cutânea, tem que deixar a região limpa, tá? Para não atrapalhar no efeito da medicação. A via ocular. A via ocular é quando você coloca um colírio ou uma pomada na conjuntiva ocular, né, no olho. O objetivo é tratar doenças, precisar dilatar a pupila, né, quando vai lá no oftalmologista, melhorar a visão, né, utilizar alguns colírios para melhorar a visão, hidratar a conjuntiva, né. Importante, quando você vai, qualquer medicação que você pinga, né, no ouvido, no nariz, né, no olho, a gente não coloca pingar, o correto é instilar. Então, eu vou instilar o colírio, tá? Então, o correto é instilar. A via auricular é quando você introduz o medicamento no ouvido, é utilizado quando o ouvido está inflamado, quando também tem muito cerume, que é a cera no ouvido, aí você coloca a medicação dentro para poder amolecer esse cerume e depois fazer a lavagem no ouvido. E também em relação a quando tem corpos estranhos, né? Aí você tem que colocar a medicação para tirar. Cuidados ao fazer essa administração por via auricular. Quando você vai administrar o ouvido, na posição que ele está, ele fica semi-fechado. Então, quando você vai colocar uma medicação no ouvido, você tem que abrir o pavilhão auditivo. Como é que você faz? Você vai, aqui está a orelha, você vai pegar aqui na parte de cima, você puxa para cima e para trás, como está aqui mostrando na imagem. Você pega aqui no pavilhão auditivo, ó, puxa ele para cima e para trás. Quando você faz isso, você abre o ouvido. Vocês podem até testar. Se você pegar a tua orelha, puxa para trás e para cima, chega você escuta até melhor, tem até um vácuo dentro do ouvido, é porque você está abrindo ele. Então, você vai instilar a medicação depois que você coloca a orelha nessa posição. A via nasal é utilizado para tratar doenças, umidificar e etc. Os meios utilizados para instilação de medicamento no nariz é através de gotas, né? E aí, quando você vai colocar gotas no nariz, prestar atenção na posição. A cabeça, ela tem que ficar na posição, né? Um pouco elevada. E o correto, o conta-gotas, ele não pode ficar inclinado, ele tem que ficar perpendicular ao seu nariz, como está aqui nessa imagem. O correto é esse. É muito comum fazerem dessa forma. Quando você faz dessa forma, gente, cai dentro da boca. É por isso que quando vocês instilam uma medicação pelo nariz, dessa forma que é errado, você sente o gosto na boca, porque tem uma ligação entre a boca e o nariz, tá? Então, você tem que colocar ela perpendicular ao seu nariz, ó, dessa forma. E tá aqui, você instila a medicação e ela vai para as fossas nasais e não para dentro da boca, tá? Medicamento com borrifador, como vocês estão vendo aqui, e com aerosóis também. Isso aqui é em relação quando for em gotas, tá certo? A via vaginal é a introdução e a absorção de medicamentos pela vagina.
Normalmente é utilizado para tratar doenças anticoncepcionais. Existem anticoncepcionais que são por via vaginal. Porque a vagina ela é um músculo, mas também ela é ricamente vascularizada. Então, tem vasos sanguíneos. A medicação vai cair dentro desses vasos sanguíneos e vai surtir o efeito. Essas medicações utilizadas por via vaginal, ela pode vir em forma de supositórios, comprimidos, óvulos, fazer uma lavagem, vem líquido, e aí você espreme dentro como fosse uma lavagem. Cremes ou gel. Então, gente, esse foi o nosso assunto sobre vias de administração do medicamento. A gente já viu a via interal e a via parenteral indireta. Na próxima aula, a gente vai ver as vias de administração de medicamentos por via parenteral direta. É aquelas que utilizam agulhas, injeções. Como elas são mais complexas, eu vou fazer uma aula só com elas, tá certo? Tchau e até a próxima aula.